quero, né? Só falta. Ele não, eu só quero mais falar. Mais falar. Isso. Prestigiar as amigas. Prestigiar as amigas. As amigas. Então tá bom. Oi, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo. Então hoje eu queria falar com vocês dos nossos laços espirituais. Porque como a gente sabe, né? A gente às vezes fala assim, ai, é minha família, minha família. Mas quem é minha família? Né? Quem são os nossos laços espirituais? Pergunta. Quem são? Laços espirituais. Todas as pessoas que já ficaram com a gente desde que a gente existe. Vocês acham que a gente aqui é uma família espiritual? Sim. Que a gente alguma vez antes já não esteve junto, estudando o mesmo assunto? Provavelmente. Grandes possibilidades. Grandes possibilidades. Grandes. Porque às vezes todo mundo a gente se encontra de novo. A gente se reencontra em si e encontra novamente a nossa família. Então, a gente fala que já não são, a gente não, só falamos assim, fala que já não são os laços frágeis da matéria a ligar os membros, né, as pessoas da família, mas os laços duradouros do espírito, que se perpetuam e consolidam ao se depurarem, em vez de se desfazerem pela reencarnação. Então, a gente visualizando a nossa espiritualidade, os nossos amigos, primos, pais, na verdade, a cada encarnação, não é a matéria que se fortalece, mas eu não fico aqui. É o espiritual. Certo? Então, eu posso muito bem ter sido irmã da Érica na vida passada, e hoje a gente não é, mas a gente sabe que tem essa conexão muito grande, que cada vez mais se fortalece. Quanto mais a gente aprende nas nossas encarnações, mais nós vamos voltar juntos para ajudar aqueles que precisam. Se hoje eu sofro uma situação familiar com um parente que tem necessidades, quanto mais eu aprender com essa situação, mais na próxima encarnação eu vou poder ajudar aquele que precisa. Eu vou mais vir como necessitado de aprendizado daquela parte, mas sim como alguém que pode, dentro de outra família, auxiliar aqueles que estão sofrendo com essa situação. Então, a luta em família, ela é problema fundamental da redenção do homem na Terra. Redenção. Então, a gente às vezes se frustra com algumas situações que acontecem, mas a gente esquece que Deus faz tudo da maneira correta. Uma amiga minha uma vez me disse, estava conversando sobre exatamente esse tipo de situação. E eu falei, não, mas eu sei que Deus escreve certo por linhas tortas. Ela, não. Deus escreve certo por linhas certas. Então, nada por acaso. Tudo que acontece no nosso caminho, um dia a gente sentou com os nossos mentores espirituais, eu preciso passar por isso. Então, eu vou passar. Se a gente consegue ou não, com resignação, já é com êxito, né? Já é outro assunto. Mas, pelo menos, a gente está proposto, a gente está disposto a tentar. Então, o apóstolo Paulo, ele aconselha o exercício da piedade. Como a gente sabe, a caridade e a piedade, ela tem que ser feita com todos. Mas se a gente não iniciar dentro do nosso lar, como que a gente vai conseguir fazer com aquele que está fora, né? Então, a gente entende, a gente precisa entender, na verdade, quais são as dificuldades que a gente tem dentro do nosso lar, né? Quais são as como ele diz, as nevralgias do mecanismo da nossa família, para que a gente possa, então, conseguir exercer uma influência positiva sobre elas. Então, se eu tenho um problema de algum familiar que bebe, eu não vou ali tratar a dor no pé, né? Eu não vou fugir e falar, não, peraí, ele está com dor no pé, eu vou tratar o pé. Não, eu vou tratar o lado psicológico, emocional, pelo menos tentar dentro das minhas limitações, para que eu consiga ajudar aquele ente. Porque a gente não está vindo de uma família à toa, certo? Algum motivo tem para a gente estar ali juntos, passando por aquela prova, por aquela expiação. Então, não existem uniões casuais no lar terreno. Ninguém veio com... Eu não escolhi meu pai e minha mãe à toa. Do mesmo jeito que eu não vou escolher o meu filho e a minha filha à toa. Então, a gente sempre tem um motivo. E a partir do momento que a gente aceita com resignação que aquela situação que a gente passa de aprendizado ou não, que a gente evita, quer fugir, é porque por algum motivo
Deus teve a misericórdia de auxiliar a gente e permitir com que a gente viesse com aquelas pessoas. E muitas vezes a gente está tão rebelde, tão revoltado com a situação, que a gente não quer. A gente quer fugir, certo? Então, todas as ligações corpóreas são transitórias. Isso tem duas vertentes. Ela é transitória, certo? E a gente pode olhar assim, graças a Deus, vai durar 60, 70 anos. E eu não vou precisar olhar para a cara daquela pessoa. Mas não. São 60, 70 anos, 25, 10. E você tem a oportunidade de trabalhar junto àquela pessoa para que na próxima vida, ou nessa mesma, vocês consigam, a gente consiga, finalmente, quebrar aquela dívida, aquele momento de dor do passado nessa. Então, a gente tem que, às vezes, tentar, às vezes não, sempre, olhar e falar, não, eu não vou ficar bravo, não vou deitar e não quero saber daquela pessoa, porque ela me irritou, ela me deixou nervosa, porque, na verdade, a gente tem que usar aqueles momentos que são muito preciosos, a vida passa muito rápido. A gente não vê o pouco tempo que a gente tem para conseguir consertar. Daqui a pouco acabou. Só Deus sabe. E os nossos amigos espirituais, a hora que é para a gente se separar. Certo? Então, da mesma maneira que é transitória para graças a Deus estou livre, também é para meu Deus, não deu tempo. Não consegui fazer tudo que eu tinha que fazer. Não consegui perdoar aquela pessoa. Então, uma coisa que a gente tem que pensar sempre, não deixa para depois. O que você pode fazer hoje. Mesmo que seja corrigir um erro que você fez com um irmão, com um pai, dentro do seu lar. Ou mesmo fora. Sendo aqui, eles lá no Brasil. Então, ninguém despreze, portanto, esse campo sagrado do serviço regenerativo. Então, às vezes, a gente acha que a gente tem que só fazer o bem para aqueles que estão lá fora. Né? Aí a gente chega em casa, tá nervoso, com tudo que aconteceu lá fora, chega lá, dentro de casa, quem mais precisa de ajuda tá o quê? Esperando por você. E a gente faz o quê? Senta, vai assistir televisão, reclamar do dia e vai dormir. Certo? A gente não senta para ouvir aquelas, muitas vezes, a não ser que você já tenha passado pela situação, já entendeu como é que tem que funcionar. Às vezes a gente chega, senta, sou eu, meu indivíduo que precisa de ajuda, não aquele outro que está ali. Mas aí quando eu tô ali fora pela porta, eu tô lá, não, vem aqui, deixa eu te ouvir, deixa eu conversar contigo, deixa eu te ajudar. Vamos te ajudar, vem cá, não, vamos ali fazer um tratamento espiritual. Eu fiz, quem precisa dentro do meu lar. Então é isso que a gente tem que sempre manter em mente. Se as pessoas estão ali com a gente, alguma coisa boa a gente tem para dar. Sempre há uma troca. Sempre alguém pode doar para a gente dentro do nosso lar, da mesma maneira que a gente pode doar. Então, Deus dá a oportunidade da gente corrigir através da caridade, do bem ao próximo. Por mais difícil que seja aquele relacionamento, por mais raiva que a gente tenha daquela outra pessoa, a gente pode doar alguma coisa positiva. Porque a partir disso, é da nossa fortaleza de falar, não, eu não vou ficar com raiva, eu vou ajudar. É que a gente luta e combate para que na próxima encarnação a gente não volte com aquela mesma situação que a gente vai ter que corrigir. Então, quando a gente luta contra esse transtorno interno de que eu não quero ajudar, não quero estar nessa situação, é que a gente enxerga o quão positivo vai ser realmente você ajudar aquela pessoa que está te causando transtorno. É que é muito difícil. É um exercício diário a gente conseguir fazer isso. Mas a intenção de você estar dentro do mesmo lar é exatamente essa. É todo dia a luta. Não é o dia que eu quero. É todo dia. Se é todo dia uma oportunidade de você recuperar, de você conseguir salvar essa situação, independente de qual que seja. Então, quantas vezes a gente não tem? Mas eu me sinto tão incompreendido. Ninguém me entende aí na minha casa. Eu trabalho tanto. Eu acordo 4 horas da manhã, chego 8 horas da noite, mas ninguém entende como eu estou cansada. Ninguém entende as minhas dores. Ninguém entende o que eu estou passando na rua, o que eu estou passando aí no meu trabalho, ou mesmo a situação que eu fico com meu pai e com minha mãe. Ninguém entende. Minha mãe não gosta de mim. Ela não gosta de mim que nem ela gosta do meu irmão, da minha irmã. Por quê? Por que a gente acha isso? Pergunta. Às vezes é verdade mesmo. E você tem que saber lidar com isso, porque é uma questão de vidas passadas. Mas também pode ser coisa da sua cabeça, você é louca. Afinidade, porque, né? E como que a gente tem que lidar com isso?
Tem que perguntar para as mães isso, assim. Não, por Fernanda, fala aí. Você gosta Aí você corre pro papai. Não, fala pro seu pai. Aí o pai que faz. Não sei, não. Botou o pai no meio? Não, se a mãe tem preferência para um, acaba que o pai acaba tentando cobrir aquilo. Então, Na minha casa, assim, a minha mãe, ela sempre teve uma ligação mais forte com a minha mãe. E eu e a minha irmã sabemos disso. Cadê a minha irmã? Não é? Ela, não, por falta, por identificar. Não que minha mãe faltou pra gente. A gente sente que elas têm uma identificação maior uma com a outra. Mas isso nunca interferiu na nossa vida, porque meu pai sempre teve muito para as três. Então, para mim, foi de boa, assim, não teve nenhum problema. eu acho que aí... sofre muito. Ou não. Ou não. Então, eu acho que tem uma linha muito tênue da questão espiritual e da questão psicológica, certo? Porque a gente pode muito bem culpar, né, o jeito como a mãe trata o filho. Ah, mas eu tenho certeza que ele foi meu algoz na vida passada. Tenho certeza que ele fez uma coisa pra mim, porque eu não gosto de jeito nenhum. E aí? A gente tem algoz e tem vítima? Não, né? Então, o primeiro passo, a gente tem que compreender e tentar, nessa vida, reconciliar e falar, tá, se a minha mãe não gosta de mim, como que eu posso reverter esse quadro? O que eu preciso fazer? A gente precisa fazer terapia junto? Eu preciso sentar e conversar mais com ela? Mostrar pra ela quem eu realmente sou? Porque às vezes a gente não mostra pra nossa família quem a gente realmente é. Né? A gente tem medo de mostrar os nossos reais sentimentos, as nossas reais vontades. Mas por quê? Muitas vezes é o medo já relacionado às vidas anteriores. Mas se a gente continuar com esse medo, a gente não vai aprender, a gente não vai conseguir ultrapassar essas dificuldades nessa vida. Porque a gente sabe o que é. Lá no fundo, a gente sabe quais são as dificuldades que a gente tem com a nossa família. Mas a gente precisa de coragem e vontade de lutar para conseguir quebrar isso. E reconstruir os laços que a gente precisa reconstruir na espiritualidade para continuar o aprendizado da caminhada. Porque não é só uma coisa ou outra que a gente tem que aprender nas encarnações, é muita coisa. É muita coisa. Numa vida eu vou aprender a ser médico, na outra eu vou ser só mamãe. Na outra seguinte eu vou ser psicólogo, na outra eu vou ser cozinheira. Então tem muita coisa que a gente precisa ter a humildade de entender que a gente precisa ter vontade e coragem, que não depende só do outro, depende da gente também. Então, eu não tenho paciência com essa família. Não tenho, eu vou embora. O que acontece quando você escolhe ir embora? Você larga, você abre mão de uma oportunidade. Você abre a mão da chance que Deus deu de realmente lutar e conseguir ultrapassar. Mas não é necessário ter. Só porque coragem? Não é necessário. Você falou agora assim, que você abre mão dessa oportunidade. Sim, mas eu não entendo isso, porque você está falando no meio espírita. Dessa coisa toda. Se eu não sou espírita, eu não percebo, não vejo o que você vê. A minha família assim, eu vou embora, eu vou vazar, eu não vejo essa oportunidade. Como é que eu poderia... Bom, aí... Menos responsabilidade. Mas você está perdendo a oportunidade de qualquer jeito. Mesmo que você não está enxergando aquilo. A questão que eu acho que o Lucas está perguntando é, por exemplo, se a pessoa não acredita em vida seguinte, ou vida passada, essas coisas, não é? Está perdendo a oportunidade. Sim, mas a gente acaba tendo aquela ligação. O Espírito sabe. O Espírito sabe. A gente tem aquela conexão com alguma coisa dentro da gente que fala que a gente está fazendo alguma coisa errada. Desde que seja culpa, que seja o que for. Você sempre vai ter aquele sentimento. Por exemplo, vamos dizer aqui. Aqui todo mundo largou tem gente que tem a família aqui, mas muita gente largou a família no Brasil para vir, atrás de um sonho. Certo? O que vocês consideram que aconteceu? Vocês largaram a família? Ou era a hora de vocês se desligarem e seguir seu caminho? Não crescer também, porque às vezes os pais não deixam os filhos crescerem. Você vem pra cá, só o momento que você tem que crescer. Você precisa Você tem que daquela crescer. preparação. Exatamente. Então a gente tem que também ter fé de que Deus fez as coisas de maneira correta. A gente percebe, a gente sabe quem as coisas caminham, às vezes, assim, simplesmente muito fáceis pra gente estar aqui. E aí, às vezes, claro, a gente tem que vir aqui para também passar dificuldade. A gente vem aqui para, né? Como todo mundo acha que a gente vem para vida, a gente vem e vira uma maravilha, nem um pouco. Mas aquele momento com aquela família, às vezes se encerrou. Aquele aprendizado que tinha que ser vivido, se encerrou. E aí, dentro do seu ser, você vai sentir. Eu ainda amo a minha família, eu estou lá por eles. Mas
aquele aprendizado não é mais teu. É hora de você conseguir usar a sua família, as suas circunstâncias para você aprender o que você tem que terminar de aprender. Então a gente tem que conseguir ter a mente aberta para perceber isso. Para que na hora que a gente vai, não fique a culpa de que eu fui embora. E eu não mereço tudo isso. Quantas vezes, né? Ai, eu mereço estar passando por isso, meu Deus do céu. Eu não fiz nada para estar passando por isso. Não fez mesmo, né? Será que não? A gente percebe nos ciclos da vida como as coisas retornam. Como às vezes a gente passa por uma situação. Então, o meu psicólogo falou assim para mim. A gente estava conversando com uma situação pessoal minha e ele falou assim: se você não conseguir ultrapassar isso, vai voltar. Ele não acredita em reencarnação. Mas ele falou assim: vai reencarnar junto com o seu filho. Ou com a tua filha. Se você não conseguir quebrar isso. Então, é importantíssimo a gente entender que as coisas que acontecem com a gente hoje, a gente merece sim. E a gente não merece que a gente pediu para passar por isso. Sabe? Então, muitas vezes a gente está lá dentro de casa, meu Deus, primeiro, eu não mereço passar, primeiro ser pobre. Porque a minha família é pobre. Eu não mereço pobre. Será que não? Ou eu não mereço que o meu pai não fale comigo. Ou eu não mereço o que for. A gente merece. Doença, né? A pessoa é muito mais acha com a doença, a pessoa. Sim. Ou eu não, realmente eu não mereço ter um filho com necessidades especiais. Doença, acho que Tem muita coisa que a gente precisa entender ainda. E a bênção que é você cuidar de um filho com necessidades especiais. A necessidade dessa criança faz com que você amadureça espiritualmente de uma maneira que se a gente estabelece, todo mundo é feito ter um filho especial. É importante, é importantíssimo. A nossa capacidade, porque Deus dá a possibilidade dos pais serem pais, não somente para eles conseguirem cuidar de um ser que eles fizeram sofrer, mas também de alguém que às vezes não é parte daquela família, mas precisa de ajuda. Precisa evoluir espiritualmente, precisa ser guiado. Então, essa chance da gente fazer isso com total resignação e amor, sem ter nenhum nada específico a ser retirado daquela pessoa para você, é enorme. É gigantesco. Dá trabalho a vida inteira, né? Dá trabalho a vida inteira. E você precisa ter muita fé e muita força em Deus para não desistir. Mas a força em Deus vai vir através desse também para quem não é espírita. De onde vem? do amor. Eu acho que é o amor, né? Do amor. Exatamente. Porque o amor não tem religião, o amor não tem idade, o amor não tem forma. O amor é tudo. Então, vem. Então, o homem ainda não percebeu toda a extensão da misericórdia divina nos processos de resgate e reajustamento. Então, assim, Deus não vê quem é o errado, quem cometeu o crime e quem foi a vítima. Deus não está olhando assim, o Lucas matou a Vanessa na vida passada. Então, ele vai voltar e vai sofrer. Deus não faz isso. Deus não coloca a gente numa prisão pra gente sofrer o que a gente fez pelo outro. Deus não quer, não é que nem a nossa justiça terrena. A nossa justiça divina não é nem justiça, é misericórdia. Para que a gente consiga, a gente mesmo, através da nossa consciência, entender que não, que o que eu fiz não era adequado, não era real. Então você imagina se as pessoas já não se arrependem nessa vida dos crimes que fizeram, alguns não, infelizmente. Imagina você saber, quando você retomar sua consciência espiritual, quantos outros crimes você cometeu. E aí nessa vida você fez de novo e não conseguiu. Então, Deus não quer que a gente passe por isso. Deus quer que a gente venha, que a gente converse, que entenda, que a gente, por nós mesmos, tenhamos a vontade e a coragem de retomar tudo que a gente fez um dia. Então, a providência corrige através do amor. Ela determina somente que os comparsas de dramas e passos troquem a vestimenta carnal e voltem ao palco da atividade humana, de modo a se redimirem uns à frente dos outros. Então, o que é esse uns à frente dos outros? O que está implícito nisso? Também. Mas quando a gente está não de roupa, um na frente do outro. Espelho. Se espelhar. Também. Mas o que a gente precisa ter
para olhar um para frente para o outro. Empatia. A gente precisa ter o quê? Humildade. De saber que a gente também errou. Então, aquele outro que pode estar fazendo a gente sofrer, a gente pode ter feito coisa muito pior. Então, a partir do momento que a gente tem humildade e empatia pelo outro, a gente não vai ficar julgando. A gente não vai olhar e falar, olha só aqui, eu tenho certeza que você errou. Tenho certeza que você fez isso comigo. Tenho certeza que você me matou na vida passada ou que você roubou meu namorado. E daí? Isso importa? Não deveria. O que deveria ser o que eu posso fazer para a gente se entender? O que a gente pode fazer para que isso não aconteça novamente? Guardar rancor é a pior coisa que existe. Mesmo que a gente não entenda o que é esse rancor. Quantas pessoas que a gente olha e fala assim, não gostei, não bateu o santo. Não bateu o santo, não quer nem ver na minha frente. Não quer pintar de ouro. Oi? Oi? Pintado de ouro e vestido de diamante. Quer sim. Se você não quiser, você vai voltar de bondade ainda. Então, não. A gente tem que querer ser humilde o suficiente para entender o amor divino. A gente tem que ajoelhar no chão e agradecer a Deus por tudo que a gente já passou e por tudo que a gente ainda vai passar. Porque a gente nunca sabe. Porque, como Jesus disse, o reino não é desse mundo. É difícil. Muito difícil. Porque a gente sente as nossas dores quando a gente está aqui. É difícil a gente imaginar, tá bom, eu estou passando aqui, e aí quando eu for lá pro céu, vai estar tudo. A gente encarnado não consegue enxergar isso. Muito difícil quem consegue. Só os nossos grandes médiuns e grandes bons espíritos conseguem. Mas a gente tem que forçar, a gente tem que se esforçar para conseguir pensar dessa maneira. Para que quando chegar as oportunidades de reconciliação, a gente consiga perdoar, mesmo sem saber o que é. A fé permite que a gente faça isso. É fácil perdoar o que a gente enxerga, o que a gente passou na pele agora. Mas o que aconteceu antes a gente não entende, é bem difícil. Mas Deus dá todas as ferramentas para a gente fazer isso. Deus não nos deu o Espiritismo para que a gente entendesse. Se a gente está entendendo, se a gente está aqui hoje, é porque Ele permitiu que a gente tivesse o conhecimento e não tivesse a ignorância para conseguir fazer. Então imagina qual que é a nossa responsabilidade. Maior ainda, de quando chegar em casa, não tá brigando com o pai, com a mãe, com quem for, com o marido. Chega lá, você não tirou o lixo. Ficar de bico, você não tirou o lixo. Não lavou a louça, tudo lá na pia. Eu fiz o almoço, você não lavou por quê? Então, coisa tão pequena. A gente briga por tanta coisa pequena. Então, é crucial a gente fazer essa reflexão. E outra coisa, né? E quando a gente se sente sozinho, dentro da nossa própria família, pode ter 5, 6 irmãos. Tá lá, pai, mãe, vovó do outro lado. 5 irmãos, a gente ainda se sente sozinho. Por quê? Nada é por acaso. Quantas vezes... A gente conhece muita gente que fala... Eu, pelo menos, conheço muita gente que fala isso. Nossa, mas eu não pertenço a essa família. Será que foi adotado? Eu fui adotado, certeza. Não é possível. Eu pareço com meu pai, mas não pareço. Mas é por coincidência. Por coincidência. Não por coincidência. Às vezes, Deus permite com que aquele espírito reencarne naquela família, ou a gente mesmo reencarne naquela família, para que a gente exerça a nossa caridade. Nós sendo a família, eu sendo a mãe daquele espírito que parece que não pertence à família. É a caridade. Deus dá a chance para a gente de ser pais daquela criança para exercer total nosso amor e a nossa indignação. E da mesma forma, a gente, às vezes, assim, né? A gente vai perceber que realmente eu não pertenço àquela família. Eu vim por um motivo. Eu estou ali porque eu preciso doar alguma coisa de mim, receber, mas muitas vezes, ali na frente, vai ser quando a gente se parte para caminhos diferentes. Vai para outro país. A gente se encontra em outra família, até às vezes a família do esposo, da esposa, você fala, mas parece mais que ser meu pai e minha mãe do que meu pai e minha mãe de verdade. E é por isso. Às vezes a gente se revolta pela falta de entendimento e compreensão, né, daquela família com a gente. Às vezes não quero, ou mesmo assim, muitas vezes os pais não entendem a vontade dos filhos, seguir um rumo completamente diferente. Ou não quero ser médico, não quero ser isso, não quero estar aqui, quero ir embora. Eu quero ir embora, eu não quero estar aqui. Por quê?
Aí que está a questão dos pais aceitarem que os filhos precisam disso, para que eles cresçam, para que eles amadureçam. Porque nós, como pais, nós doamos a matéria para que gere uma nova matéria. Nós não somos donos daquele corpo, nem donos do espírito que habita aquele corpo. Então a gente tem que ter o entendimento de que também até a gente vai fornecer o aprendizado, fornecer a primeira sociedade familiar e tudo para aquela criança, mas ela não é nossa, não é posse minha. É a escolha dela, o livre-arbítrio que vai levar ela para onde ela quiser. Então a gente tem que também, como sendo esse espírito que não se sente parte, entender, eu estou aqui por um motivo. O que eu tenho que aprender nessa família? O que eu tenho que fazer para fazer parte dessa família, mas também seguir o meu rumo mais para frente. Então, afirmar que nada é por acaso é reconhecer que tudo é planejado, que nada que ocorre é aleatório ou imprevisto. Tudo tem uma razão de ser. E tudo que se manifesta tem um objetivo traçado pela divindade, a qual, através de seus prepostos, não sei, supervisiona e coordena esse avanço. Então, também entender que nós não estamos sozinhos nessa caminhada. Nós temos tantos espíritos amigos e familiares e quem for que está junto com a gente, guiando esse caminho, guiando. A gente nunca está sozinho. Nunca. Deus age na criatura através da criatura. Certo? Então, nunca, por mais que a gente ache que a gente está sozinho, a gente nunca está sozinho. Seja espiritualmente ou seja fisicamente. A gente tem que estar com a mente aberta e o coração aberto para deixar que as pessoas se aproximem de nós para criar os laços, ou retornar os laços espirituais, a nossa família espiritual. Se a gente não viesse aqui com o coração aberto de preciso de ajuda, a gente não vai dar chance para as outras pessoas se aproximarem. Então a gente tem que permitir com que as ações de Deus e as vontades de Deus aconteçam através daqueles que estão ao nosso redor. Porque ninguém vem na nossa vida por motivo nenhum, por motivo nenhum. Todo mundo que passa pelo nosso caminho tem uma razão e tem um propósito de estar ali. Então, portanto, o que Deus juntou, não separe o homem. Então, o que a gente entende disso aqui? Marido e mulher. Não sou marido e mulher, o pessoal todo mundo que entendeu essa frase, é isso. É o que até, não sei quanto tempo atrás, vamos dizer, o que todo mundo entendia, né? E é? Por que Deus junta? A gente já conversou muito sobre isso hoje, mas por que Deus junta a gente? Por que Deus junta pessoas do mesmo sexo? E até hoje muita gente não compreende. Muito questions. Por que a gente não... Por quê? Porque o amor não tem sexo. Essa união de alma. Tem o propósito, né? Você tem que passar Trabalho com outro, pela determinado momento com aquela pessoa. Existe só um tipo de amor? Não. Existe só amor afetivo? Só amor paternal? Não. Então por que tem que ser só homem e mulher? A separação? Não. Qualquer planejamento que Deus tenha feito, ou a gente, na verdade, tenha feito, inclui até o amor. É nossa missão. É a nossa missão. É o que a gente tem que passar nessa encarnação. Então, se Deus, através de nós, possibilitou com que aquelas escolhas fossem feitas, para que a gente viesse com o cabelo comprido, preto, loiro, o que for que seja, para que a gente passasse por aquilo, não é nosso dever ou nossa posição quebrar. Não é nossa... Muito bem, vamos pensar assim, a mãe, né, de uma moça, de um moço que namora outra moça, outro moço, vai lá e fala, não quero, você não vai casar com ela. O que ela está fazendo? Está quebrando. Está quebrando os planejamentos de Deus. Então a gente tem que entender também isso. Que não é nosso lugar fazer isso. Não é nosso lugar quebrar famílias. Não é nosso lugar separar, tanto que seja uma amizade, que seja, a não ser que tenha o entendimento de que aquilo não é positivo e pode causar mal uma das partes. Mas fora isso, não. A gente não tem que ir lá e... Não, porque eu não quero você com ela. Eu não quero você com ela. Não aceito. Eu não aceito. Mas a gente não sabe por que eles estão juntos. Ou por que a gente está
passando aquela situação, aquela família está junto ali. Ou até vamos pensar mais atrás. As pessoas que se encontravam em campos de concentração. Quantos casamentos, quantos amores que não foram construídos dentro de tanto sofrimento? Muita coisa. E não houve espíritos negativos contra, encarnados contra, que fizeram com que aquilo se acabasse. Mas não foi por falta de querer. Mas a gente tem que lutar contra isso. A gente tem que falar, não, é meu dever fazer parte disso, é meu dever ajudar, é meu dever estar dentro dessa família. Então, o homem, ao quebrar a ordem que rege os caminhos, desorganizará a própria existência. O dever, por mais duro, constitui sempre a vontade do Senhor. Aí tá. Pra gente sempre vai ser duro. Pra gente sempre a aprovação vai ser difícil. Muito raro a gente virar e falar, não, é fácil. Né? Não, vamos mandar mais. Manda mais. Manda mais que eu quero. Quando tem gente no vídeo, fala assim, Senhor, o que mais falta? O que falta acontecer aqui que eu já não sei mais? Não tinha mais que não, eu vou cair. Deus não dá. Faz a cobra. Não. Deus não dá o cobertor segundo o frio. Deus dá o frio conforme o cobertor. Então, Deus nunca vai dar uma cruz maior do que você pode dar. Muitas vezes a gente está lá dentro de casa e aí alguém do nosso lado precisa de muita ajuda. Né? Ou por doença, ou por vício, ou porque depressão, porque motivos X. E a única pessoa que pode ajudar é a gente. A gente está ali, não, mas eu sou filha única e agora eu preciso trabalhar, ou eu não quero porque eu não mereço isso. Não merece? O que você não merece? A oportunidade que Deus está te dando de você ajudar quem precisa, de você fazer a caridade dentro do teu lar. Não há mal que não passe. Do mesmo jeito que não há dia bom e nem saúde que não passe. Então, do mesmo jeito que um dia a gente está ajudando aquele que precisa, a gente também pode ser aquele que precisa de ajuda um dia. Então, a gente passa a nossa vida inteira tentando, mesmo que inconscientemente, pegar essas provas que a gente tem no caminho, dentro da nossa família, e quebrar. Porque a gente não quer passar. A gente não quer, não é responsabilidade minha. Mas é. A gente precisa aceitar com resignação as provas que Deus nos dá. Porque ninguém quer um pai e uma mãe difícil. Ninguém quer um pai drogado ou bêbado, ou um pai que trai, ou qualquer coisa assim. Ninguém quer. E é difícil. É humilhante às vezes você enxergar isso. Mas por quê? Será que às vezes a gente também não tem que olhar e falar, eu fiz um dia, eu estou passando por isso porque eu tenho que aprender a perdoar. Então, é a nossa consciência e a nossa fé que vai ajudar a gente a entender que sim, errou, sim, eu preciso perdoar. Até o limite de que isso não aflinja a mim e a minha caminhada espiritual. Certo? Então, às vezes é possível perturbar-lhes as obras com os sorrisos, as obras de Deus. Mas seremos invariavelmente forçados a repará-las com suor e lágrimas. Então, toda prova que a gente desiste, toda caminhada que a gente sai dela, não quer, vou fechar meus olhos, vou fazer de conta que nada está acontecendo. A gente vai sorrir, não vai? Ai, tô livre. Ai, que beleza. Não preciso mais lidar com isso. Aí depois, tudo volta. As coisas que a gente tem que aprender nessa encarnação, elas voltam como ciclos? Não voltam. Volta muito, não volta. A gente pensa que não, né? Até que eu vou voltar de novo. Ah, não, preciso aprender a ter uma chefe difícil. Tive uma, nossa, nunca mais. Agora eu aprendi. Mais uma, não. Agora eu aprendi, não, tem que ser. Eu era muito boba, agora tem que ser mais dura. Vou ser mais dura. Foi mais dura. Não deu certo. Então volta de novo. Aí eu já estava quebrada no meio, aí eu já era boba demais. Não deu certo. Bem, de novo. E agora? O que eu faço? O que eu tenho que aprender com isso? Mas é tudo. Enquanto a gente não aprender a lidar com a situação, não a fugir. A gente tem que fugir. A gente tem que aprender a lidar. Fuga traz isso aqui, ó. Suor e lágrimas no futuro. A gente tem que aprender,
O que a gente fala quando a gente perde alguém? Que a gente tem que esquecer a dor. O que a gente deveria fazer? Viver com a dor. A dor nunca vai embora de perder um ente amado. Nunca vai. A gente tem que transformar a dor em saudade, em amor que não se acaba. Mas aquele sofrimento, aquela angústia, aquilo que faz com que a gente desista, não é para ser assim. Então a gente tem que sempre transformar aquele sentimento da maneira adequada, para que a gente não venha depois a ter que lidar com suor e lágrimas no futuro. Porque se a gente não aprende pelo amor, qual que é a frase mais famosa? Fora a caridade, sem caridade na salvação. O amor aprende pela vida. Exatamente. A gente pode tentar poupar as pessoas que a gente ama de todos os sofrimentos possíveis. Não vai ouvir. Não fala não. Não, deixa coitado, deixa quieto não. Ou não vai, deixa sua filha lá assistindo televisão. E aí? Não vai vir uma dor maior no futuro, que você não vai estar lá para ajudar? Ou a dor que vai causar você mesmo não vai ser maior, porque você não deixou com que aquela pessoa passasse o que ela tem que passar? Aprender a lidar, aprender a sofrer, ouvir e ser maduro, ou aprender a não magoar as pessoas de forma que, né? Às vezes a gente não consegue evitar. Às vezes a nossa escolha faz com que as pessoas se magoem, mas faz parte da evolução, faz parte do aprendizado. Aquela pessoa sofrer com aquilo para que ela aprenda. Porque todo sofrimento traz crescimento, traz cura. A cura vem através do sofrimento, tanto físico quanto espiritual, quanto mental. Quem faz análise sabe quando a sessão dói. Você quer fazer, você quer dizer, né? Eu faço por Skype, eu quero desligar. Cai a conexão, eu não quero mais. Quantas vezes? Porque ouvir a verdade dói. Mas a verdade não faz a gente crescer? Muito. E muitas vezes as pessoas que estão dentro da nossa família, elas estampam a verdade na nossa cara. A verdade vem aqui, ó. Tô do seu lado todo santo dia. E a gente tem que lidar, a gente tem que aprender. Então, a gente tem que, com certeza, abraçar isso hoje, para que no futuro a gente não venha ter que lidar com isso novamente, com mais débitos, mais pessoas que se magoaram por nossa causa. Ou lágrimas que a gente deixou de enxugar. Porque isso também a gente se cobra no futuro. Eu podia ter ajudado, mas não ajudei. Eu podia ter dado aquela palavra, mas não. Então, que a gente consiga não permitir com que isso aconteça. A cura está ligada ao tempo. E, às vezes, também às circunstâncias. Então, a gente fala, né, vamos dar tempo ao tempo. Para que a cicatriz, né, fica lá bonitinha, cicatrizada. Mas a gente não precisa entender as circunstâncias que aconteceram aquele sofrimento para que você realmente se cure. Porque a gente se revolta com o que aconteceu, a gente não vai entender o motivo por que aquilo está passando. A gente não vai entender o motivo pelo qual meu pai me renegou. Eu não vou entender. Eu vou simplesmente fazer com que aquilo se torne um acordo dentro do meu peito. Mas se eu conseguir, pela minha fé, entender, não, ele é um amigo meu, espiritual, que precisa de ajuda, porque todos somos irmãos, todos somos amigos. A gente só às vezes não entende e se enxerga. Então, se a gente conseguir orar e falar, não, ele precisa da minha ajuda, eu vou ajudar. Demora às vezes, porque dependendo do que aconteceu, você olha assim e fala, não vai ser hoje não, nem amanhã, nem sábado. Mas vai chegar uma hora que a gente vai precisar e vai entender, vai falar, não, eu vou perdoar. Porque o perdão é só pra eles, né? Aquelas pessoas que magoaram a gente. É pra... mais pra quem? Então, Jesus não perdia nenhuma ocasião de ensinar. Serviu-se, portanto, da oportunidade que ele oferecia a chegada da sua família, para estabelecer a diferença entre o parentesco corporal e o parentesco espiritual. Então, dentro do Evangelho, isso foi discutido, certo? Então, o que ele fala? A nossa família espiritual, vamos dizer, o que a gente pode resumir que atrai essa família para a união? O que faz com que a gente se atrai? Vamos dizer, por que a gente está aqui hoje? Por quê? Você não sabia que a gente vive Foi bem, mas vamos dizer então, o que une a gente? na amizade. Mas como que a gente criou a nossa amizade? Mesmo propósito. A gente está aqui para quê?
aprender, evoluir espiritualmente, aprender a perdoar. Então aqui, Jesus usou a oportunidade de falar, nessa passagem, é a passagem, deixa eu ver, tá? Então, quem é minha mãe e quem são meus irmãos, certo? Então Jesus está lá, jantando com os amigos. Aí vem lá a galera e fala, viu, ó, tua mãe e teus irmãos estão vindo aí. E agora? Né? Porque os irmãos de Jesus não aceitavam a missão de Jesus. Falavam, não, esse cara tá galera da cuca. Pra época lá, né, eram raros, tanto que eles não foram discípulos de Jesus. Eles simplesmente estavam do outro lado, não estavam, né? Eles falaram, não vou ajudar ele não, porque ele é doido. Estou lá com os outros que não querem seguir Jesus. Então ele fala, né, quem são meus irmãos? Quem é minha mãe? Quem é minha irmã? É quem compartilha do mesmo bem, da mesma ideia, do mesmo ideal. Então ele está ali falando que naquela mesa, aqueles que estão ali conversando do bem, conversando do amor, são quem são São os membros da minha família espiritual. Ele não estava renegando a mãe, ele não estava renegando os irmãos. Eles têm uma caminhada, tiveram uma caminhada juntos e um aprendizado juntos muito grande. Mas a própria Maria, ela não estava ali como discípula de Jesus. Ela orientava como mãe. Ela estava como a guia, né, materna que foi proposta para ela ser. Ela não estava ali a 13ª, 14ª discípula de Jesus. Certo? Então, os discípulos de Jesus eram a família espiritual dele que estavam ali para que eles conseguissem trazer aquela missão à realidade. Então, é realmente isso que a gente está discutindo. A gente está aqui para quê? Para aprender juntos, que é o nosso ideal, e nós somos essa família espiritual. Então, os verdadeiros laços de família não são, pois, os da consanguinidade, e sim os da simpatia e comunhão de pensamentos, que prendem os espíritos antes, durante e depois das suas encarnações. Então, a gente, por mais que a gente não encarne juntos na próxima vida, a gente sempre vai ter aquela sensação de tem alguém ali por mim, tem alguém que eu posso contar, ou mesmo uma saudade que a gente não sabe explicar de quem, mas a gente sempre vai ter aquela conexão extrema. A gente fala, eu brinco, quando eu era pequena, ou não sei, desde sempre, minhas amigas sabem disso, não sei se a minha mãe sabe. Meu marido é daqui não. Não é possível. Não é possível que eu não consigo achar ninguém aqui nesse Brasil. Eu não tinha noção que eu ia mudar pra cá um dia. Mas eu sabia que ele estava aqui. Vamos falar do Brasil. Eu não sabia que ele estava. Mas eu achava. Eu tinha no meu fundo da minha alma a certeza que brincava, lógico. Mas eu sabia que ele estava. E a mesma coisa. Sabe? Aquelas pessoas que mais a gente caminha junto, de mão dada, assim, no sofrimento, no amor. A gente entende como é. E sente a falta quando não está perto. Então, tem uma passagem do Evangelho que eu acho muito bonita, que fala: mães, abraçai o filho que vos dá desgostos e dizei com vós mesmos, um de nós dois é culpado. Para estar aquela passando a situação de, o filho, né, aquele filho que não gosta da mãe, que briga com a mãe toda hora, não quer ouvir, sai, bate porta. A mãe não se revolta. Porque um dos dois é culpado. Seja ele ou seja ela. A situação dos dois estarem juntos é para reconciliação. É para conseguir passar aquela prova e sair juntos de mãos dadas para a espiritualidade. E assim, no futuro, não terá o coração ulcerado pela ingratidão dos filhos, evitando já nessa vida o começo da expiação. Porque Deus vai dar a oportunidade para a gente ser pai e mãe, porque é para a gente ensinar, para a gente guiar os nossos filhos a caminhar para Deus, para fazer o bem ao próximo. Deus dá essa missão para a gente. Assim, quando a gente tem essa missão com alguém que causou dores no passado, é maior ainda. E se a gente usar esse propósito, mesmo sem saber, sem ser espírita, ou sem saber se realmente aconteceu alguma coisa, tem como a gente estar errando? Não, né? Se a gente realmente exercer a função de pai e mãe junto a Deus, mesmo a gente tendo dificuldade com aquele filho, a gente não vai ter errado. Mesmo a gente falar assim, eu não vou fazer porque me fez mal no passado. Não. Se você olhar e falar, não, eu vou cuidar dessa criança com todas as forças, mesmo se não... Deus perdoe um capetinho. Ainda bem, eu vou cuidar. Você não vai ter errado. É essa a questão. É aceitar a maternidade ou a paternidade de uma forma que, quando você leva seu filho a estar unido a Deus, você não vai ter errado de forma alguma.
Então, as provas rudes, ou MB, isso é, né, Jesus falou, vamos dizer, são quase sempre indício de um fim de sofrimento e de um aperfeiçoamento do espírito, quando aceitas com pensamento em Deus. Então, vê, a dor que a gente está sentindo hoje, a gente tem que olhar, tipo, se eu estou sofrendo hoje, é o fim da minha dor fora desse mundo, no reino de Deus. Se a gente está passando por esse sofrimento hoje, a gente tem que falar, é uma coisa que ajuda a gente, então tá bom, é a última vez que eu vou passar por isso. Talvez não seja, mas é um jeito positivo da gente olhar e falar, tá bom, vou passar por isso? Vou passar com força. Porque eu sei que esse é o começo do fim da minha dor. Sim, é difícil. Mas se a gente começar a pensar desse jeito todo dia, a gente vai ganhando força. Porque a gente vai ver que cada vez que a gente tem um pensamento positivo, e a gente joga pro universo a coisa boa, bom, e dá força. Então, o mandamento: honrai o vosso pai e a vossa mãe. É o corolário da lei geral de caridade e de amor ao próximo. Visto que não pode amar o seu próximo aquele que não ama o seu pai e a sua mãe. E aí? Mesma coisa, certo? Então, Deus confia aquele espírito aos pais, certo? Então, vamos lá. Foi um filho difícil, mas eu consegui lidar com ele, trabalhar ele, dar o amor, a guia, dar toda a sustentação necessária para ele caminhar no bem, por mais difícil que ele seja. Aquele filho vai ser ingrato. Difícil, né? A não ser que o espírito tenha já uma crosta bem difícil nele. Mas, se a gente fizer do nosso coração, eu fiz o que era necessário para o meu filho ser uma boa pessoa, estar no caminho de Deus, eu não tenho que ter a dor de que meu filho está sendo ingrato, ou a culpa de que meu filho está sendo ingrato por algum motivo. Que eu fiz alguma coisa errada, que eu não fiz. Agora, os filhos. O que quer dizer honrar o pai e a mãe? Respeitá-los. Agradecer, gratidão na tua vida. Cuidar deles na velhice, né? Exatamente. Super importante. A maior cobrança que vai ser dada a nós, a gente tem que ser carinhoso com as pessoas que estão na fase. Mas a gente vai ser muito mais cobrado. Não se a gente não for com aquelas pessoas, mas se a gente não for com o nosso pai e nossa mãe. Por quê? Porque é uma dívida sagrada, né? Exatamente. Eles não aceitaram e ajudaram você quando você não conseguia nem alimentar. Se eu conseguia se alimentar, não conseguia fazer nada sozinho. Por mais difícil que os nossos pais sejam, a gente tem que ser extremamente grato a isso. Eles aceitaram. Uhum. Exatamente. Lógico, tudo tem um limite. Pai e mãe, às vezes, exercem também a função de fazer a gente sofrer bastante. E a gente tem que ter o equilíbrio e a visão de que eu posso até aqui. Se eu passar disso, eu vou sofrer. Então, eu não posso me auto-punir, ter aquela culpa de que eu não estou fazendo, se, na verdade, você já fez o que você deveria ter feito. Ou você está fazendo através de deixar as pessoas viverem e sofrerem, porque você tem que passar por isso. Então, tem várias vertentes nessa história. Honrar o pai e a mãe é realmente, não vou deixar eles sofrerem, independente do que eles fizerem por mim. Pode estar lá quando eles precisam. Está lá quando eles precisam. Isso aí, né? Mas, também, honrar o planejamento feito para eles. Eles tiveram a missão de trazer a gente, de ser responsáveis pela nossa encarnação. Mas muitas vezes a gente quer poupar todas as pessoas que a gente chama de sofrimento. Todo mundo. É difícil a gente não, a não ser que a gente seja muito focado em si, a gente quer olhar e falar, não vou deixar sofrer, não, vou fazer o que eu posso. Mas às vezes não é isso. Às vezes a gente tem que fazer o nosso máximo, sim, sem cortar a prova que aquela pessoa tem que passar. Porque o sofrimento é teu, o sofrimento é dele, o sofrimento é de quem tem que passar. Então, a gente tem que entender o que isso quer dizer. O que quer dizer honrar o pai e a mãe. Honrar a missão deles, honrar o aprendizado, honrar as necessidades deles como espíritos, irmãos dentro dos laços espirituais. Uia, sobrou um aqui? Não, tá aqui. Então, é impossível auxiliar o mundo quando ainda não conseguimos ser úteis nem mesmo dentro de uma casa pequena. Aquela em que a vontade do Pai nos situou a título precário. Então, a gente tem que conseguir cuidar, ajudar
e a todos que estão dentro do nosso lar, é o primeiro aprendizado, a primeira sociedade não é a nossa família? Então, a primeira sociedade é onde a gente aprende a fazer a caridade. A gente aprende a ouvir, a gente aprende a guiar. É difícil, porque tem tantas coisas que acontecem dentro do lar que tira a gente do nosso equilíbrio. Mas é onde a gente vai aprender. Se a gente aprende a ter paciência com quem está dentro do nosso lar, vai ser difícil a gente não ter paciência com quem está aqui fora. Muito difícil. Então, antes da grande projeção pessoal na obra coletiva, aprenda o discípulo a cooperar em favor dos familiares. No dia de hoje, convicto de que semelhante esforço representa realização essencial. Então, se a gente consegue fazer isso, se a gente consegue exercer essa caridade, esse amor dentro da nossa família, a gente já está vitorioso. Já é uma vitória gigantesca, porque o maior aprendizado está dentro da família. Não está no trabalho. Não está ali no bar com os amigos. É dentro de casa. Então, se a gente consegue, já 70% da tua missão está pronta. Agora tem que continuar. Então, ordem, trabalho, caridade, benevolência, compreensão, começa dentro de casa. Então, que a gente consiga manter isso em nossas mentes sempre, para que a caminhada fora do lar, seja espiritual, seja material, sejam de desenvolvimento e evolução para cada um. A gente consegue. A gente tem que ter cada coisa aqui que a gente conversou muito bem firme no nosso pensamento. Para não fraquejar e não achar que a gente está sozinho nessa caminhada. Que a gente consegue. A gente tem que ter a vontade, ter a iniciativa de entender que tudo que acontece é por um motivo. Todas as pessoas que estão com a gente hoje, seja dentro do lar, seja fora, tem um motivo. Mas que a gente consiga. A nossa mudança, a nossa doutrina íntima, ela tem que começar a ser exercida dentro do lar. E a gente consegue. Consegue sim. A gente só tem que dar a chance e o esforço necessário para a gente conseguir. Eu não tenho slide final, mas acabou. Tem uma lista de coisas que quero fazer. Tá, como assim?